Bom, e no Supremo, o ministro Alexandre de Moraes atendeu a um pedido da Procuradoria-Geral da República e determinou que a Polícia Federal analise as doações de mais de 17 milhões de reais via Pix ao ex-presidente Jair Bolsonaro. As transferências serão investigadas em uma petição ligada ao inquérito das milícias digitais. O caso foi levado ao STF pelos senadores Randolfo Rodrigues, Fábio Contarato e Jorge Cajuru e também pela deputada Jandira Fegali. Bom, Fernão, a defesa de Jair Bolsonaro em relação a essas doações de Pix de 17 milhões, tem afirmado que esses valores, então, são provenientes de doações dos apoiadores e têm aí, portanto, origem lícita. Isso é aferível, né? Quem faz um Pix fica lá registrado qual foi a operação, quem fez, tal. Então tá tudo claro e lícito. Né? E como está claro também, né, o avesso. Né? Isso tudo que foi descrito aqui nesse último segmento é o padrão Foro de São Paulo. Né? Foi aplicado primeiro na Venezuela, né, porque por uma questão fortuita. Mas é aquela receita, né? Inelegibilidade de todos os concorrentes válidos, né, para não dizer que acabamos com a eleição. Não, aqui é um país que ainda temos eleições. A Venezuela faz eleições a cada 4 anos. Né? Omite-se que ela prende ou torna inelegível qualquer candidato que possa desafiar o ditador que está lá de plantão. Né? Aqui nós estamos já também partindo para essa coisa da desmonetização de partidos políticos inteiros. Né, que é o objetivo dessa multa aí de 400 milhões, né, que pode ser transferida então para o partido. É um banimento indireto, né, da verba eleitoral. Né. A caça ao Pix, a censura e o terrorismo contra todos os apoiadores do inimigo. Então, gente, enquanto o povo não for para a rua, né, com o cala-boca STF, né, que isso aí implica o quê? Né, esse tipo de atitude, de medida, né, que você destrua o judiciário, que você acabe com a lei, que você acabe com a Constituição, porque não dá para abrigar ações violentas como essas, e arbitrárias totalmente, em qualquer tipo de coisa que se pareça com lei ou com Constituição. Então, para fazer isso, você precisa acabar com a lei, com a Constituição, com o judiciário, que já acabou lá naquele momento em que desfizeram 9 sentenças judiciais unânimes das 3 instâncias do judiciário abaixo do Supremo Tribunal para tirar o Lula da cadeia e botar ele na presidência. Né? Então você precisa acabar com tudo isso. Tem que acabar com os 3 poderes. Né? Sobrou aí, resistindo bravamente, lá em algumas pontas, né, do Congresso, tanto do Senado quanto da Câmara. E enquanto o povo brasileiro não for para a rua para dizer que chega, né, e que ele quer de volta os 3 poderes que definem a República e a democracia, nós não vamos ter chance de sair disso. É isso aí, fica essa tapeação barata. Não, nós temos eleição, só que não pode concorrer ninguém que possa ganhar. Só quem já está lá. E vai por aí. Quer dizer, esse tipo de mentira jogada na sua cara diariamente, e a gente aqui tentando argumentar racionalmente sobre isso. Não tem argumento racional. Isso é violência pura. Né? Isso é arbitrariedade pura. É assalto ao poder. Bom, Silvio, só para acrescentar uma informação, o relatório que foi divulgado pelo COAF, o Conselho de Atividades Financeiras, no final de julho, mostrou que desses 17 milhões que Bolsonaro recebeu via Pix, foram oriundas, então, de 769 mil transferências em 6 meses. Isso foi divulgado nesse relatório no final de julho, né? Eu sempre defendo que todo tipo de investigação é válida, que se investigue tudo, desde que ela não seja seletiva. Voltando aqui ao comentário que fiz anteriormente, desde que seja uma investigação para todos, porque a lei é para todos e porque a nossa Constituição é muito clara quando diz que todos são iguais perante a lei. E não é o que nós estamos vendo no Brasil. Sobretudo
quando se trata do ex-presidente Jair Bolsonaro e todos os seus apoiadores. Seja a rede de apoiadores em redes sociais, por exemplo, sejam apoiadores mais próximos, e alguns foram presos, outros continuam presos, sabe-se lá por quê. Porque nem os seus advogados sabem por que essas prisões preventivas são tão alongadas, já que o próprio Supremo Tribunal Federal criticava tanto esse tipo de expediente durante a Lava Jato. Pois bem, é o PIX, é a multa de 22 milhões, que faz questão de que a cifra tenha o número da sigla, é a libertação da primeira leva de mulheres presas no dia 8 de janeiro, no dia 8 de março, porque é o Dia da Mulher. Tudo tem simbolismo, tudo carrega simbolismos. É, de fato, um requinte de crueldade, e nós estamos assistindo em curso no Brasil, e não é de hoje. Isso começou antes da campanha eleitoral, isso vai lá para trás, enquanto o presidente o Jair Bolsonaro já era presidente. Nós estamos assistindo uma revanche com requintes, requintada, repito, conduzida especialmente pelo ministro Alexandre de Moraes. E digo mais, o objetivo final é aniquilar não só eleitoralmente o presidente Jair Bolsonaro, como tudo aquilo que eles classificam como bolsonarismo. É tentar extirpar da vida pública e, sobretudo, da vida eleitoral qualquer um que caminhe ao lado do presidente, ou seja, apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro. Nós vamos acompanhar isso, talvez, inclusive, nas próximas eleições. Augusto, dá para reunir aí os dois assuntos, né? O Bolsonaro, então, sendo condenado pelo TSE pela terceira vez, a inelegibilidade, e agora também o Supremo, né? O ministro Alexandre de Moraes atendendo a esse pedido da Procuradoria para investigar o recebimento de PIX pelo ex-presidente no valor aí de 17 milhões de reais. Perfeitamente. Acho que o Fernão e o Silvio tocaram aí na ferida aí que a gente tem que realmente lancetar, né? O Brasil está sob o poder do Brasil hoje é ocupado por gente fora da lei. O Supremo está agindo ilegalmente sem parar. O Legislativo teve aquele pequeno acesso de aparente lucidez. Na verdade, estava defendendo o seu território, que é legítimo, mas parou logo que veio a primeira distribuição de verbas e o primeiro tipo de pressão, né, de outros poderes ali. Pronto, está tudo resolvido. Então é o seguinte, não confio no Congresso, não confio no governo federal. Imagine, a composição do governo mostra que ali nós temos uma quadrilha. Tá? Se mais de 3 pessoas planejando um crime é formação de quadrilha ou bando, bota bando e quadrilha nisso, no poder. E o Supremo não pode mais agir ilegalmente. É um Supremo fora da lei. Ele persegue pessoas, mantém na cadeia pelo tempo que quiser quem ele desejar. É assim que fazem o grupo que controla o Supremo. Age como uma entidade à parte e age criminosamente, porque se fosse julgado por alguém, tá, que realmente agisse como um magistrado, não sobraria um no Supremo hoje. E a gente aí, né, tentando explicar o inexplicável e tentando buscar soluções onde não há. A única solução é o povo manifestar, porque a maioria está inconformada com isso. Ou a maioria se manifesta, ou eles vão continuar avançando, porque eles querem acabar com tudo que lembre a Lava Jato. Eles querem sumir com qualquer lembrança do Bolsonaro. Bolsonarismo virou crime. Eles não admitem mais nenhuma oposição, portanto, é o regime de partido único. Há uma frente no poder, já há muito tempo, e que vai querer caçar o senador Moro, vai querer caçar os prefeitos eleitos na próxima disputa pelas prefeituras. Essa frente vai querer caçar esse pessoal, porque eles não admitem mais oposição.
Não há diferença entre o tempo do AI-5 e agora. E agora o brasileiro está com medo, tá? Não se manifesta. O pessoal que apoia o Hamas sai às ruas como se estivesse praticando um ato aí de amor à pátria, né? E à verdade. Os criminosos estão soltos por aí e a maioria está em silêncio, assistindo a um avanço que vai acabar chegando a todos os que têm vergonha na cara e que realmente estão interessados na vida, na sobrevivência da democracia, que não tem adjetivos, não. Tem nada de a democracia relativa, é democracia com liberdade, que é outra palavra que não precisa de acompanhamento. Fernão, para complementar o assunto? Gente, eu faria esse pequeno reparo de que eu também não confio no Congresso, né? Eu não confio em ninguém, né? Por isso que eu sou democrata, né? A democracia é o único regime que se baseia em responsabilizar as pessoas pelos atos delas, né? Principalmente, e mais do que todos os outros, os governantes. Então, eu insisto nesse ponto, quer dizer, o Congresso, como Congresso, não é para você confiar ou não confiar, mas você tem pessoas lá dentro que estão tendo atitudes, estão tendo as atitudes certas, levantaram as armas que o Congresso tem para acabar com o voto monocrático no Supremo, para alterar o modo de nomeação de ministros do Supremo, que é uma necessidade, como ficou absolutamente claro no primeiro assunto que nós tratamos hoje aqui, né? E tudo isso, a única coisa que pode alterar o rumo, né? e mudar a situação que está desenhada e apontada é o povo apoiar as parcelas da Câmara e do Senado, né, que estão ensaiando reações, né, e jogando isso para o povo à espera de uma resposta. Quem pode alterar os pesos dessa balança é a população indo para a rua e exigindo a sua democracia, os seus direitos, os três poderes de volta, né? Um controlando o outro, um limitado pelo outro, porque se não for nós que somos as vítimas, os próprios interessados, ninguém vai fazer por nós. Piotr, para arrematar o assunto. Só para complementar o que disse o Fernão aí, eu também sou partidário de que é preciso apoiar quem está no Congresso tentando fazer a diferença. Vamos voltar à história do Brasil lá em 1984. Não conseguiu se aprovar naquele momento as eleições diretas. O povo foi na rua, foi a maior mobilização que se teve naquele momento. E não estou dizendo que a percepção popular e a presença do povo na rua não foi importante, não foi capaz de criar mudanças. Não naquele momento, não para aquela votação, mas criou sim um clima no país que depois veio a Constituição, essa que você vê sendo reescrita a todo momento por interpretações completamente esquisitas do Supremo Tribunal Federal, mas que depois veio uma eleição direta. Ou seja, aquele apoio aos parlamentares que votaram sim pelo voto, que era a emenda Dante de Oliveira, se não me engano, né? Pelo voto direto, que não conseguiu passar, tanto que tivemos uma eleição direta, que foi vencida por Tancredo Neves, depois de uma reviravolta, porque Paulo Maluf tinha uma frente naquele momento, mas aquela manifestação teve o seu papel, era até onde a população poderia chegar naquele momento, foi às ruas, e isso é vital, é importante na lógica democrática, mas deu-se força a quem estava no Congresso lutando pela redemocratização do país, que culminou com a Constituição, que pode ter defeitos, mas diante do que tínhamos foi um grande avanço, e que, obviamente, estamos reformando justamente para melhorá-la, mas se não apoiarmos os políticos que estão fazendo a diferença, estão buscando fazer a diferença no Congresso Nacional, porque essa é a parte que eles podem fazer. Eu não posso imaginar que um cidadão sozinho aqui na Avenida Paulista altere uma lei. Não, ele não vai fazer isso. Ele não tem condições de fazer. Ele vai apoiar, ele vai manifestar. Isso que o Augusto disse claramente há pouco aqui também. Essa sensação clara da população que ela está vendo tudo o que está acontecendo.
Essa coisa de empurrar a goela abaixo todo o que eu chamo de desinstitucionalização do país. Não adianta as pessoas fazerem, ou parte da mídia fazer de cego o que está acontecendo, não vai adiantar nada. As pessoas não são cegas. Eu tenho horror àquela frase que o brasileiro tem memória curta. De quem? Porque eu tenho visto as pessoas se lembrarem de tudo que está acontecendo no país. E agora, óbvio que as pessoas ficaram amedrontadas depois de todo o desatino lógico judicial aplicado contra as pessoas em relação lá ao começo de janeiro. Mas as pessoas têm o direito, sim, elas fazem diferença, mas a gente vai ver a coisa acontecer na prática quando o apoio chegar a esses parlamentares, seja na Câmara ou no Senado, que estão fazendo a diferença. Se sentindo com apoio popular, esse avanço acontece. Sem o apoio popular, parece que a política é tudo igual. E não, não é. Políticos não são todos iguais. Augusto? Eu me expressei, eu não me expressei com clareza. Eu concordo inteiramente. Aliás, quem faz a mudança é o Congresso e o programa. Aqui não para de dar voz a esses parlamentares que corajosamente aí tentam mudar as coisas. Quando eu disse que eu não confio no Congresso, na verdade, eu deveria dizer que não acredito, não confio na maioria que controla o Congresso, sobretudo nos presidentes da Câmara e do Senado. A partir de agora, todo avanço, aparente avanço, do Arthur Lira, por exemplo, eu verei como uma barganha em andamento. Qualquer movimento também do Rodrigo Pacheco vai me parecer, e de dos senadores mais chegados a ele, vai parecer também uma jogada eleitoral ou uma pressão que envolve interesses outros que não os interesses do país. O que eu digo é o seguinte, também a oposição, por saber que o Congresso faz o que o povo quer, é sempre assim. O Ibsen Pinheiro, desculpe, que foi o deputado que presidia a Câmara durante a cassação do Collor, ele diz, olha, a gente faz o que o povo quer, só que o povo precisa deixar claro o que quer. Então, a primeira coisa é essa mobilização popular. Há deputados pelos quais eu tenho o maior respeito, senadores também, agora tem muita gente em silêncio. Tem muita gente em silêncio nesse grupo também. Nesse grupo também eu tenho particular admiração pelo lutador solitário. Tem num congresso de oposição que fale. Tem muita gente silenciosa. Tá? Você se manifesta, apresenta um projeto, então, mas falta dureza, falta firmeza, falta chegar diante do isso já fizeram, mas poucos. Chega diante do Arthur Lira e diga o que deve ser dito. Diga que o Congresso que a Câmara está entregando seus poderes a outro. Não fica recebendo como coisa normal ao que faz o ministro Flávio Dino quando convocado pela Câmara. Então, eles têm de cobrar, os deputados que agem corretamente, têm de cobrar também o seu presidente. Tá? E se sobrar um, para falar, foi o que aconteceu em 68. Era um grupinho que sabia que viria o AI-5. Foram punidos por isso. E falaram. Porque tem muita gente silenciosa. Muita gente silenciosa. E o medo é o seguinte, coragem é vencer o medo. Vencer o medo. Nenhum cara ganha uma medalha na guerra, porque o sujeito sai, se ele é desprovido do sentimento do medo, que é uma palavra muito bonita, que é uma frase bonita do Juscelino, mas não é real. O sujeito tem medo. O cara que numa guerra para ali, volta para recolher um companheiro que foi ferido a bala, esse cara, ele não é nem louco, né, e nem desprovido de medo. É o sujeito cuja coragem vence o medo. Então está faltando mesmo o sentimento da coragem. É muito pouca gente para tanto abuso.
É muito pouca gente, eles não têm poderes reais para sustentar uma ditadura. Não existe isso. A ditadura do Supremo é uma ditadura que acaba no momento em que for pressionado por qualquer outro poder. E isso não está acontecendo. Então, eu sei que no Supremo não são 11 iguais, mas os mudinhos do Bolsonaro têm de falar mais. É isso que precisa deixar claro. Nós também somos poucos. Eu não acho, quando eu falo que aqui no programa da Oeste, nós falamos a verdade, eu me refiro à imprensa, como essa coisa que nós sabemos que é, eu não esqueço do vespeiro, do Fernão. Claro que tem gente aí lutando também, não somos os únicos, mas tem muito pouca gente. E eu não erro a dizer que a imensa maioria dos jornalistas é covarde. É covarde. Tá? Age de modo cafajeste. Dá os mesmos adjetivos, a mesma qualificação, eu aplico aos deputados que ficam ali apoiando muito discretamente o que deveria ser apoiado aos berros. Esse é o esclarecimento que eu queria fazer. Não divirjo de ninguém que se manifestou aqui hoje, não. Estamos falando a mesma coisa, tá? Em tons diferentes. Só isso.